Olá, investidores, muito bom dia. Hoje, dia 23 de março de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje a gente tem um cenário externo bem perto do 0 a 0, as bolsas na Ásia caíram, mas só um pouquinho, bolsa na Europa trabalhando perto do zero, o futuro americano também trabalhando muito perto do zero, petróleo caindo cerca de 0,5% até agora há pouco. Mas a gente tem um dia movimentado aqui na abertura do índice futuro, muito por conta, mais uma vez, né, da questão política. A gente teve duas decisões que foram, que a gente ficou sabendo disso só após o fechamento do mercado, né? A primeira é da delação premiada dos executivos da Odebrecht, inclusive do seu presidente. Isso, de certa forma, causa aí um rebuliço político muito grande, porque a Odebrecht está envolvida aí nas principais obras do Brasil há muitos anos, né? É uma empresa que já é grande há muitos anos e cada vez vem crescendo mais e cada vez pegando mais obras com o governo federal. Ontem ela fez até uma carta aberta falando exatamente dessa colaboração. Isso causou um rebuliço, mas também causou um rebuliço a decisão do ministro Teódoros Zavascki de impedir que aqueles grampos feitos contra o ex-ministro fossem divulgados e pedindo inclusive processo para ele averiguar isso com certeza criando algum transtorno para os delegados e juízes lá de Curitiba, né? Com isso, principalmente por conta disso, o mercado nosso abre aí com uma queda de 1%, mercado futuro. Enquanto o mercado futuro cai 1%, e Ibovespa futuro, a gente tem aí o dólar subindo também cerca de 1%, o dólar que veio numa queda bem forte, principalmente ontem, né? E hoje se recuperando um pouco, retornando um pouco do que caiu ontem, tá? A gente tem vivido dias de pouca volatilidade, né? Eu tenho falado isso com vocês aí desde segunda-feira, justamente porque a gente teve, a partir de quinta-feira, né? Onde a gente teve aí uma subida muito forte do mercado, uma lateralização muito por conta aí continuam saindo várias coisas em relação à política principalmente, mas em compensação nada que muda muito a condição de mercado, né? Então a gente está vivendo uma consolidação. Vamos dar uma olhada no gráfico, inclusive, para a gente verificar isso, né? Deixa eu apagar essa linha aqui, que essa linha aqui já é uma linha velha, não sei nem por que está aqui, né? Então a gente teve aí uma subida muito forte de mercado na quinta-feira e a partir disso uma lateralização, né? Então sexta, segunda e terça foram dias bem apagados, dia que o mercado não se mexeu muito, né? Eu gosto sempre de falar para vocês aqui que consolidação de topo geralmente rompe para cima, né? E quando o mercado sobe, sobe, sobe e não recua, esse é um bom sinal de que muito provavelmente a gente vai ter esse rompimento dessa consolidação e uma subida para cima. Bom, hoje a gente, vindo aqui para o índice futuro, a gente abre com um tanto de queda aqui. Pode ser que hoje a gente até tenha uma vinda de mercado aqui perto das médias móveis. Tomara que não. Senão vai dar muito stop aí para quem está posicionado já há bastante tempo e está com stop nessas mínimas aí do preço, né? Mas antes de pensar em qualquer movimento muito mais forte de mercado, eu acredito que a gente precisa dar uma olhada nesse gráfico de 15 minutos aqui do índice, né? A gente traçou essa linha já faz aí 2 pregões e eu acho muito improvável que o mercado se mexa com muita força antes de romper uma dessas linhas, né? Eu acho que o rompimento, tanto para cima quanto para baixo dessas linhas que eu tracei aqui no gráfico, pode trazer uma alta volatilidade, mas enquanto o mercado estiver trabalhando aqui dentro, a volatilidade provavelmente vai ser bem menor, tá? Então a gente precisa ficar muito atento aqui com essa região até os 50.500 pontos, ou seja, mais 1% de queda, só aí a gente teria aí uma evolução dos preços mais rápido para baixo, tá? Aí realmente quem está comprado com bom ganho dos ativos, eu acho que chega a hora de quem está nessa condição fazer aí uma saída, ao menos parcial desses ativos. E a gente tem que ficar muito atento também com esse ponto aqui em cima. Então, se o mercado se recuperar e romper essa região de 51.900, eu imagino que ele ganha força para subir bastante aí, quem sabe chegar nos pontos aí de 54.000, de 56.000 pontos, tá ok? Como a gente vive uma crise muito interna, né, um problema muito nosso aqui do Brasil, né, algumas empresas ficam mais sujeitas a essa volatilidade por conta dessas notícias que vão saindo durante o dia e a noite, né. Essas empresas são, claro, as estatais, que foram as que tiveram, inclusive, as maiores altas, né, nos últimos momentos, como a Petrobras e a BBAS, e
isso impacta também muito forte nos bancos, né? Os bancos também que tiveram altas muito fortes nos últimos momentos. Então, hoje, se for um dia de correção, se espera principalmente que esses setores que eu falei, empresas estatais e bancos, passem por uma correção mais acentuada, perfeito? Da mesma forma que se o rompimento dessa consolidação acontecer para cima, essas empresas serão as maiores impactadas, ou pelo menos foram nos últimos momentos, eu imagino que isso se repita aí nos próximos, tá? Bom, enfim, eu acho que é isso. A partir de agora estou à disposição de vocês para responder as dúvidas dos ativos. Eu só peço para sempre que vocês forem fazer uma pergunta de um ativo que vocês querem que eu faça análise, colocar também em que condição você está no ativo, né? Não precisa colocar o preço que você entrou nem nada disso, mas só coloca se você está comprado, se você está vendido, ou se você quer comprar ou vender o ativo para a gente conseguir uma resposta mais próxima aí do que você espera, perfeito? Vou começar aqui respondendo o Douglas. Ele está perguntando de Guar 4 e de Pecar 4 para compra, tá? Guar 4, Guararapes. Olha, esse é um ativo que tem pouca liquidez, tá? É difícil fazer compra nesse ativo no swing trade, mas tem uma condição gráfica muito bonita, está rompendo aí 2 topos anteriores, né? Se você comprar, o único problema é o stop, né? Está bem longo, assim como está com a maioria dos ativos, né? O stop está abaixo de 48,80, tá? Mas tem uma boa condição de compra sim. Toma muito cuidado com a liquidez desse ativo, tá? Tem que ser com muito pouco capital, porque para estopar esse ativo, para sair dele é complicado, porque a liquidez é pequena. Em relação a Pecar 4, esse é um dos calls que eu dei essa semana, para compra aí no rompimento de 49,37. Ela já está aí 3% e alguma coisa acima disso. Eu esperaria uma retorno até as médias para pensar numa nova entrada, tá? Já não tem mais o ponto que a gente gosta aí para pensar em entrada na operação, né, gente? É muito importante, muito importante mesmo, quando você usa análise técnica para tomada de decisão, você entender bem quais são os pontos de entrada, né? Não é porque o ativo está em tendência de alta que em qualquer momento você tem um bom momento para entrar nessa operação, né? Às vezes os riscos ficam muito grandes. Eu falo sempre das médias, né? Porque ela norteia todos os indicadores que existem, né? Então, quando você pega lá um MACD, é uma composição de média, e todos os indicadores levam em conta essas médias. E as médias são muito importantes porque o normal é que os preços estejam perto das médias, né? O anormal é preço longe das médias. Da mesma forma, e eu dou sempre essa explicação, é sempre bom rever esse conceito, né? Você sai de casa, eu gosto de chegar aqui na corretora às 8 da manhã ou pouco antes das 8 da manhã. Para chegar a esse horário aqui na corretora, eu tenho que sair de casa até umas 7 horas. Então, em média, eu levo 1 hora para sair de casa. Hoje o trânsito estava tranquilo, né? Eu cheguei aqui, era 7h40, ou seja, eu levei 20 minutos a menos do que geralmente levo, tá? Mas isso é uma distorção da média. Amanhã eu não posso sair 7h20 para chegar às 8, porque eu sei que isso aqui foi um aborto que aconteceu, que não é assim que acontece. Se eu sair amanhã 7h20, provavelmente eu vou chegar atrasado, depois do horário que eu quero, né? Então você tem uma média de tempo que você leva para você chegar no trabalho, você tem uma média de temperatura, portanto você sabe se você tem que vir de camisa de manga comprida, camisa de manga curta, com jaqueta, com sobretudo, como é que vai estar o clima, porque você tem uma média de temperatura, por exemplo, no mês de março. Tudo na nossa vida a gente usa a média, e é assim também no mercado de ações, né? Quando o preço se distancia das médias, essa é a distorção, né? E, portanto, fica arriscado você fazer apostas com preço longe das médias, né? Então, a maioria dos papéis estão nessa condição hoje, né? Então tem que tomar muito cuidado com novas entradas. A gente fala isso aqui sempre porque para esse momento eu considero muito importante. Então, para quem ouve pela primeira vez, não interessa qual é a média que você vai colocar no seu gráfico, né? Cada um vai ter uma estratégia diferente, né? Mas siga a média, tá? Não tente entrar em qualquer operação a qualquer momento simplesmente porque você está com medo de perder uma oportunidade. Siga a sua estratégia e acredito que boas estratégias de gráfico diário dão compra perto da média, perfeito? Mandé, bom dia. Pode, por favor, olhar a Daytrex para compra agora? Detex, ó, outra que a gente deu compra também, tá? Lá no estúdio domingo a gente falou de compra dela. A compra era no rompimento do topo, 7,60, agora ela está 3% acima, então não vejo mais um bom ponto de compra em Detex, o Barros. A compra foi
na segunda-feira, quando ela romper o topo, tá? Então, só se ela voltar aqui nessa região de 7,60 que volta a ficar interessante novamente. Embaixo tem o pedido do Ricardo Soares, CPLE 6, é outra indicação que eu dei, tá? Então a gente deu compra aqui no rompimento de 29,03, você está comprado, perfeito, stop abaixo de 26,60, vamos torcer para ela ganhar força ontem. Ontem ela passou medo na gente, né? Ela acabou voltando com bastante força, vamos torcer para que ela continue a subir hoje, tá? Deixa eu só colocar aqui meu indicador, vamos lá. A Detex a gente já falou. O Marco está comprado em BBAS3. Perfeito, Marco. BBAS3 você já está comprado, ela está longe das médias, então eu acho que num primeiro momento, eu acho que a gente precisa se preocupar primeiro com o stop, tá ok? E eu acredito que esse fundo aqui de quinta-feira é um bom stop para esse papel, tá? Então abaixo de 19,36 você cai fora da operação. André, mas se for cair, você não acha melhor sair agora? Não, eu não acho melhor sair agora, tá? Aliás, abaixo de 19,30, tá? Eu acho que você pode colocar o stop na operação. Presta atenção. Você tem, quando entra na operação, né, 4 coisas que podem acontecer. Né? Você pode ganhar pouco, você pode perder pouco, você pode ganhar muito e você pode perder muito, tá certo? O que vai fazer mal para o teu patrimônio é perder muito. Então você coloca stop sempre, por isso que a gente está falando, primeira coisa, de stop. Se você não tem mais o risco de perder muito, sobram 3 aqui possibilidades para a sua operação, tá? Opa, joga na tela aí, por favor. Um segundinho. Vamos lá, gente, perdoe, esqueci de desligar o celular aqui. Vamos continuar. Então, a gente tinha 4 possibilidades, a gente já limou uma, que é perder muito. A gente não vai perder muito porque a gente tem stop. A gente sabe que para viver no mercado precisa ser disciplinado. Então, sobrou 3, né? A gente pode perder pouco, ganhar pouco ou ganhar muito, tá certo? Perder pouco faz parte, né? Então, você entrou na operação, deu errado, você sai da operação, não tem jeito de correr disso. Então, isso aqui não vai afetar teu capital, não vai acabar com ele. Então, não é uma preocupação. Ganhar pouco é o que tem acontecido em muitas operações de swing trade. Por quê? Porque não tivemos nos últimos anos tendências duradouras de alta ou de baixa. A gente tem sempre aqueles dentes de serra, o mercado subia, recuava muito, estopava quem estava comprado, voltava a subir, depois caía com força e voltava com força também, você não conseguiu fazer operações. Então isso tem feito para as operações, ganhar pouco, né? E o que sobra e que dá dinheiro é a única possibilidade realmente que pode alavancar teu capital de uma forma realmente muito expressiva. A última opção, que é o ganhar muito na operação, né? O Góes, que é analista da Clear Corretora, assim como eu, fala muito sobre essas 4 possibilidades. Eu acredito que essa possibilidade que a gente vive hoje é uma possibilidade de ganhar muito. Poucas vezes eu vi uma distorção tão grande de mercado como acontece agora, né? A última vez que a gente viu isso, de ondas tão grandes, de movimentos tão acelerados, foi em 2009, quando a gente começava a se recuperar da crise de 2008. Naquela época, quem teve paciência e correu o risco de ganhar muito, né, ou seja, ficou nas operações por um tempo maior, fez fortuna. E eu acho que essa pode ser uma possibilidade. Então, ao invés de pensar em sair porque já tá bom, porque já deu 10, eu vou fazer o seguinte: dos 10 que eu já ganhei, tá certo? Eu vou deixar, sei lá, 3 com o mercado e, portanto, vou garantir 7. Vou colocar meu stop um pouquinho abaixo e deixa eu ver como vai ficar, porque eu acho nesse momento que a gente pode pensar em não ganhar 10, mas ganhar 50, 60, 70, 100, 200, 500, como foi possível fazer em 2009, tá? A gente teve em 2009 ações que subiram quase 1000% de um ano para o outro, né? No início de 2008 estava valendo R$1 e no final de 2009 estava valendo R$10, tá certo? Então eu acho que para esse momento, eu acho que existe uma grande possibilidade de ter ganhos muito bons nessas operações que o pessoal entrou, tá? Portanto, por exemplo, em MBAS, né, ao invés de sair neste ponto aqui, porque pode vir uma correção, eu sou mais colocar um stop, por exemplo, abaixo de 19,30 e deixar para ver o que pode acontecer, tá? Hoje é natural que haja uma correção dela, tomara que não pegue o stop, para que se daqui a pouco o mercado virar para cima novamente,
isso aqui suba, enfim, vá lá para cima, rompa topo histórico, enfim, tá ok? Comprado em GGBR, vai até onde? Ah, como a gente queria ter essa resposta, né, Diego? Mas infelizmente ninguém no mundo tem, né? A análise técnica, principalmente, o analista técnico, ele trabalha com probabilidade, né? Ninguém sabe para onde o mercado vai, né? Isso, infelizmente, não é uma resposta que o analista técnico consegue dar. Mas olha só, a gente usa a análise técnica, né, para olhar para o passado e enxergar o que o preço fez no passado para tentar entender quais são as probabilidades no futuro, né? E em se tratando disso, olhar suportes e resistências do passado é algo que faz muito sentido. Olha, então eu enxergo toda essa região aqui entre R$ 7,00 e R$ 6,50 como uma região de forte resistência, tá? Então, se eu tivesse comprado nessa operação, ficaria muito atento a essa região, porque se o preço titubear aqui, você pode simplesmente, por um período, sair da operação e voltar para ela no rompimento de R$ 7,00, que é onde o mercado fica livre de novo para subir, perfeito? Então, acredito que essa região entre R$ 6,50 e R$ 7,00 vai ser para a GGBR uma boa resistência, tá ok? Vamos lá. Embraer está dando compra. Dando compra significa que o gráfico tem um viés altista, né? Ou seja, num determinado momento, determinado ativo tem tendência de baixa, ou seja, ele faz topos e fundos descendentes, né? E quando o ativo passa a dar compra, é quando isso muda, quando ele passa a ter topos e fundos ascendentes. Então, olha para o gráfico aqui de Embraer. Tem algum sinal aqui de topos e fundos ascendentes em Embraer, né? Não tem, né? Ela está lá, o mercado nos últimos momentos subiu 20% e Embraer nos últimos momentos caiu 20%. Então, no gráfico diário não tem nenhum sinal de alta, ele continua, Sérgio, como esteve nos últimos momentos, com tendência de baixa, tá ok? Porém, para quem opera gráfico de 60 minutos, tem uma condição diferente. A gente até falou isso aqui para vocês ontem, eu quero repetir hoje, tá? O gráfico de 60 minutos é um gráfico mais curto e que pode naturalmente subir como correção daquele outro gráfico sem criar nenhuma distorção. Então, é muito atento, para quem gosta desse gráfico, você precisa de muita atenção nessa região de 23,63. Se essa região for rompida, este gráfico de 60 entra em tendência de alta. Para quem gosta desse gráfico, aí pintará uma oportunidade de compra, tá ok? Para o gráfico diário, isso deve demorar pelo menos aí mais uns, sei lá, 5, 10 pregões aí para a gente começar a entender que existe uma possibilidade de reversão de tendência em Embraer, tá? O primeiro sinal de reversão de tendência mais contundente, né, é quando você tem esse indicador aqui cruzando para cima, né? Olha só, Embraer fez o fundo, logo depois o indicador cruzou para cima, né? Linha vermelha, acima de linha laranja, acima de linha preta. Ele veio aqui, bateu cabeça, depois rompeu esse ponto e entrou em tendência, tá? Aqui o indicador está cruzado fortemente para baixo, né? Então vai demorar aí pelo menos uns 10 pregões para a gente ter um sinal aí de reversão, tá ok? Douglas, André, estou comprado em ABEV3. A ABEV3 é um gráfico difícil de se estar comprado, né? Ela tem uma série de resistências, enfim. Mas eu imagino que se o mercado for para cima, ela tem uma boa possibilidade de ir também, tá? Mas neste momento é até difícil enxergar um alvo. Acho que 19 é resistência, 19,30, 19,50, até 20 reais tem muita resistência com Embraer. Desculpa, com Ambev, mas você pode escolher aqui se preocupar só com stop, né? Eu acho que um stop de gráfico diário está aqui abaixo desse fundo, abaixo de 17,80, portanto. E se você quiser encurtar bem o stop para um fundo de 60 minutos, você pode pensar no stop abaixo de 18,30, tá? E ficar atento com ela, porque existem várias resistências aqui nessas regiões, ela só fica meio solta para subir realmente acima desses 20, aonde ela teve aí alguns meses atrás, encontrou resistência. Só acima disso dá para pensar em uma subida mais forte de mercado, perfeito? André, estou comprado em Mills 3, qual a direção esperada? Pois é, Mills 3 é uma que eu quero comprar também, né? Se ela por acaso romper 3,61, eu quero comprá-la. Ela está em tendência de alta, sem sombra de dúvidas. O problema é que ela não consegue ir-se embora, né? Está aí com dificuldade nessa região. Você tem duas opções aqui. Ou você coloca seu stop abaixo desses 3,15, que também seria meu stop se eu tivesse comprado ela, tá? Ou você pode colocar o stop até um pouco mais longe, abaixo desse fundo aqui, abaixo de 2,80, tá? Então,
Tom, para mim os três tem essas duas opções e acho que ela fica realmente forte se conseguir romper essa região de 3,60, tá? Bom dia a todos, por favor, ainda é possível comprar CPLE 6? Cara, eu sempre pago 0,5% de spread em relação ao meu preço de entrada, então daria para comprar meus 3 a 29,20, 29,18, né? Se ela voltar nesse ponto, dá para comprar sim. Agora no preço que ela fechou aqui já fica mais difícil, porque já está bem acima, aí 2% acima do preço que era o mais indicado, tá ok? Vamos lá, VEG comprado. Bom, VEG comprado. VEG comprado. VEG está numa região de bastante resistência. A gente tem aí nessa região uma linha de tendência, né, que foi testada ontem. Ela fechou até um pouquinho acima da linha, né? Mas se isso não é uma ciência exata, né? Então essa é só uma região, tá ok? Então aqui eu pensaria só no stop por enquanto, tá? Abaixo de 14,30 eu mesmo. Coloca seu stop e hoje, se for mais um dia de força pro ativo, aí sim você começa a pensar em alvo, né? Acho que a primeira resistência aqui nesse ponto, 15,50, mas se ela romper realmente essa região, você consegue, acho que pensar até num alvo mais longo. O alvo que seria aqui acima de 16,24, por exemplo, tá ok? O Tico está comprado em Fibre 3. Bom, Fibre 3 é outra que também não tem tendência, assim como o VEG, que está tentando reverter, assim como o Embraer, que está tentando subir. Qualquer sinal aí de alta para Fibre 3 é só no gráfico de 60 minutos, né? Você não tem nenhum sinal de compra em Fibre 3 no gráfico diário, né? Aliás, pelo contrário, né? Fibre 3, por exemplo, se cair abaixo de 32,50, abaixo de 32,50, ela pode inclusive dar uma venda e não uma compra, tá? Porém, se a gente vier para o gráfico de 60 minutos, a gente percebe que neste gráfico existe uma possibilidade de uma reversão de tendência, né? Então, para você que gosta desse gráfico, tá? Eu acho que o rompimento aqui dessa região de R$35, eu acho que pode ser que dê uma boa compra aí pro ativo, tá? Então, pro gráfico de 60, enfim, tá muito bom. Agora, no caso de você já estar comprado, cara, stop abaixo de 32,22, tá? Abaixo disso, realmente não faz sentido ficar no papel de jeito nenhum. Ele já não tem tendência no gráfico diário e abaixo disso indica que vai testar o fundo e na tendência até natural que ele rompa esse fundo, tá? O Marco está comprado em Petri 4. Petri 4. Bom, beleza. Petri 4 consolidando bem perto do topo, Marco. Isso é bom, né? É um bom sinal. Consolidação de topo tem uma possibilidade maior de romper para cima. Porém, Marco, eu não teria o stop muito longo na Petrobras. Eu acho que um stop abaixo desse fundo, que está por volta de 7,70, já é o suficiente para ela, tá? Ou seja, conseguiu ultrapassar 8,25, 8,30 é só felicidade. Eu acho que tem chance dela subir bem mais. Porém, abaixo de 7,70 é mais fácil sair da operação e pensar em entrar nela novamente aqui na região de médias móveis. Perfeito? Vamos lá. Pomo 4. Estou comprado em Pomo 4. Perfeito. Pomo 4 está lá perto de romper o topo. Vai subir no teu stop. Pode ser ou abaixo aqui de 2,40 ou no meio do caminho aqui, abaixo, por exemplo, de 2,50, mas vai protegendo o teu stop, nem que seja focado só em gerenciamento de risco, né? Vai protegendo o stop, a operação, e deixa andar, tá? Tá bem esticada, porém, como eu falei, eu acho que esse pode ser um momento ímpar aí de operação, um momento de ganhar muito, tá? Em relação a Rapt 4, é uma ação que subiu bastante nos últimos dias. Comprar Rapt 4 agora é comprar muito longe das médias, comprar uma distorção grande, né? Então eu realmente não consigo recomendar a compra de Rapt 4 nesse ponto, tá? BBAS a gente já falou, quero comprar PDGR3, então, enfim, é uma ação um pouco mais complicada para se operar, né? Por conta aí da alta volatilidade que ela tem, e muitas vezes sem liquidez, várias vezes em leilão durante o dia. Porém, se você não, eu quero comprar ela, então tô ok, né? Espera romper aqui 5,72, que é quando ela indica que volta a subir depois de uma correção na média, tá? Então esse é o ponto que você tem que ficar de olho nela, tá? Tô comprado em Vale 5, qual é o stop? Bom, deixa eu apagar essas marcações todas aqui. Vamos lá falar de Vale 5. Bom, stop em Vale 5,
Eu acredito que o melhor stop em Vale 5 aqui é abaixo de 10,60, tá? Que é esse fundinho aqui da semana passada, tá? Já é um fundo importante para o gráfico de 60 minutos. Então, deixe espaço e só dá para pensar aí numa saída da operação abaixo disso, tá ok? BBSE3 para compra, BBSE3 para compra. Bom, BBSE3 ontem caiu, né? Caiu bastante, então não dá para comprar enquanto está caindo. Provavelmente se o índice futuro abrir como estava mostrando, deixa eu ver como é que ele está aqui, o Infut, continua aí caindo até mais, mais de 1% de queda. Muito provavelmente o BBSE vai ser um dos que mais vai sofrer, vai encostar aqui na média. Então o rei, né? É claro que não dá para comprar com ativo caindo, né? Mas se neste ponto aí que ela está chegando nas médias móveis der um primeiro sinal que seja um candle máxima maior do que o candle anterior, aí sim já dá para pensar em compra no ativo, tá? Então tem que ter um pouco de paciência aqui para esperar esse sinal antes de comprar, tá? BRSR6, Banrisul, tá comprado, perfeito, então é só subindo stop. Eu acho que ele pode ser ou abaixo de 7,23 ou até mesmo abaixo de 7,35, tá? E deixa, porque esse pode ser o trade de ganhar muito, né? Vamos dar um pouco de espaço para o mercado, para ele se mexer, para ele se ajeitar. Se tiver que tomar stop e o mercado for voltar com força, paciência. Você não ganhou tudo, deixou um pouco para o mercado. Mas se for aquela onda de 100%, você vai deixar um espaço para poder ficar na operação, tá? Usiminas 5, estou comprado, qual a sua opinião? Bom, o Usiminas está em tendência de alta. Encostou aqui na média, voltou a subir, eu não vejo problema nenhum de estar comprado, é a mesma história. Deixa um pouco do ganho para o mercado e continua na operação, porque se essa for a grande onda, você acaba sendo beneficiado com isso, né? A chance de ganhar muito, né? O problema da Usiminas é que o stop que eu tenho no gráfico está longe, né? Mas seria abaixo de 1,70, que é esse fundo anterior aqui de quinta-feira. Acho que só aqui que dá para pensar em cair fora da operação, tá? Vamos lá, Ambev a gente já falou, e Croton, é hora de realizar lucro em Croton 3? Depende, assim, uma coisa que vocês precisam entender que é muito mais importante que a análise técnica, tá certo? É seguir a sua estratégia. Quando eu entro no ativo, então eu vou mostrar para vocês aqui BR Malls, tá ok? BR Malls, a gente comprou BR Malls a 16,01, tá? Isso aconteceu, acho que ontem, né? Antes de ontem. Ela negociou aqui 16,02. Passa para mim pro gráfico, por favor. Aí. Qual que era o plano aqui? Qual que é a minha estratégia? Bom, BR Malls, a gente vai comprar ela no rompimento de 16,01. E se ela subir, eu vou sair dela em 19,05. E se ela cair, eu vou estopar ela a 14,99. Um centavo abaixo disso. Então, essa é a minha estratégia, tá ok? Então, André, qual é a hora de sair de BR Malls se der certo a operação? Cara, eu te digo isso antes de entrar. A hora de sair da BR Malls, se der certo, é em R$ 19,05. E se der errado, é R$ 14,99. Aí se ela tiver a 17, eu tiver com medo, quiser colocar o dinheiro no bolso, aí você vai sair e não vai seguir a estratégia. Você vai matar a única possibilidade que te deixa rico, que é de ganhar muito, tá certo? Então, qual a tua estratégia em Croton? É sair em 11,40? Se for sair em 11,40, ok, pode sair em 11,40. Não, quando eu entrei eu achava que ela ia a 14. Cara, então, espera ela chegar a 14, né? Não tem por que sair da operação. E é engraçado, né, que às vezes, quando a operação der errado, o cara tira o stop porque não quer ter prejuízo ou quer esperar voltar, ou agora é longo prazo. Mas quando começa a subir a favor da operação, a gente tem aquela vontade maluca de sair da operação para realizar lucro logo, né? E aí, mais uma vez, você deixa de lado a única possibilidade, que é a possibilidade que vai te deixar rico no futuro, que é de ganhar muito, tá? Então, olha, eu, assim como em qualquer outro ativo, não sairia do papel, né? Eu acho que ainda tem uma boa possibilidade. Croton acabou de entrar em tendência de alta, depois de uma queda violenta, né? Se você observar bem, esse ativo saiu lá dos R$18 e agora está 11, né? Então, deixa andar, né? Coloca o seu stop, ele pode ser aqui ou abaixo de 10,30, ou até mesmo abaixo um pouco aqui das médias 10,50, e deixa para ver onde vai, tá certo? Quem sabe aí é a chance do ano de ganhar muito, tá? A gente não tem como saber disso de forma antecipada, né? Mas se a gente sempre sair cedo, a hora que essa condição vier, a gente não vai estar em nenhuma operação, tá?
Bom, pessoal, vocês sabem que a partir dessa semana eu mudei de casa, né? A empresa controladora é a mesma, mas hoje eu estou na sala de análise da Clear Corretora. Estou lá com vários analistas e professores lá que são destaque no mercado há muito tempo. Estou lá com o Góes, estou lá com o Rafael, com o Bo Williams e também com os professores Igor Luiz e Neto. E essas salas de análise são abertas para todo o público, inclusive para não clientes Clear, e eu queria convidar para vocês participar dessas salas com a gente, tá certo? Para participar é muito simples, é entrar no site, né, que é clear.com.br, tá? Então entrou aqui, pessoal, ó, vem aqui no site, aqui tem o Trading Room, que é exatamente essas salas de análise, e lá tem duas salas, uma só com o analista e uma com os professores. Aqui está o Neto e o Igor, e aqui nessa sala estou eu, o Bo, o Góes e o Rafa. Você clicando aqui, você só vai precisar colocar seu nome, tá? Por exemplo aqui, vamos lá, André Moraes, e clicar aqui em criar, ele vai, a partir daí, baixar um Java, que é dessa aplicação Blackboard Collaborator, né? E vai rodar o Java e vai abrir essa sala de análise para vocês, tá ok? Eu fiquei na sala principal lá. Quando você entra, você já cai na sala em que eu participo. Ali a gente está aberto, como eu falei, tanto para clientes quanto para não clientes. Eu faço o que eu gosto lá. Eu falo para o iniciante, para quem está aprendendo a dar os primeiros passos. Falo também das operações de swing trade, muitas delas que a gente fala aqui para vocês. E tem uma sala lá que chama Sala de Controle de Operações. Então todas as operações que eu indico, todas as operações que eu mostro aqui para vocês e algumas outras que aparecem durante o dia, eu mostro nessa sala. Fica lá os pontos de compra, de stop, de alvo, se já deu entrada na operação, em que situação que está, se está dando certo, se está dando errado, se mudou stop, tudo isso lá nessas salas e, portanto, aí fica o convite para vocês participar, tá? Então, quando você entra na sala, você vê a minha sala, a primeira sala que está aqui, tem um aviso, essa sala entrará no ar às 10 da manhã, porque eu estou aqui com vocês, tá certo? Mas, saindo daqui, 2 minutos depois eu vou para lá e vocês podem me acompanhar lá. E tem também aqui, ó, pessoal, dá uma olhada, clicando aqui nesse botão, né, onde está a sala principal, tem essa sala aqui, ó, Sala Controle de Operações André Moraes. Você clicando aqui, você tem lá todas as operações que eu tenho essa semana, as entradas, o alvo, o stop. Não tem a cotação porque está fechado o mercado, não tem a rentabilidade do que está iniciado porque está fechado o mercado, mas assim que o mercado abrir você vai ter tudo isso. Então já fica o convite para vocês, se quiserem, eu estou parando aqui agora, entre na nossa sala e participe da nossa sala de análise. Como eu falei, é uma sala gratuita, qualquer pessoa pode entrar, é só colocar seu nome e entrar, você vai ter como perguntar tanto via chat quanto via voz para o professor, perfeito? Bom, pessoal, tomara que hoje seja um dia de grande volatilidade, agradeço a presença de todos, desejo a todos um bom pregão e, se Deus quiser, amanhã, o último dia útil da semana, estarei de volta aqui às 9 da manhã para mais um Bom Dia Mercado. Gente, até lá, tchau!